amigos! O nosso grupo espírita tem uma história linda e especial, cheia de sentimentos nobres por parte das pessoas ligadas a ele e dos espíritos benfeitores que interagiam naturalmente na construção do bem. Comprova, inclusive, como dizem os instrutores, que existem várias religiões na Terra, mas a verdadeira religião está em Deus e no amor, e que qualquer atividade benevolente estará em comunhão com as soberanas leis divinas. Já naquela época, constatamos, através das mensagens recebidas, que o bem é a única forma de se alcançar a felicidade. Vamos relatar alguns dos principais fatos que deram origem à fundação do Grupo Espírita Feliciano Prates em Encruzilhada do Sul. Para começar essa história, vamos retornar ao ano de 1804, ano de nascimento de Allan Kardec, mas que no Brasil, na capital do Império e no Seminário da Lapa, ocorreu a ordenação do padre Feliciano José Rodrigues Prates, nascido na Aldeia dos Anjos, em Gravataí. Inicialmente, permaneceu como capelão do Corpo de Cavalaria da província. Serviu no Regimento de Dragões de Rio Pardo e em 1812 aparecia como capelão do Regimento de Cavalaria. Depois de tantos anos acompanhando o exército em árduas campanhas e assistindo aos horrores dos campos de batalha, reformou-se, ficando como coadjutor da paróquia de Rio Pardo. A partir daí, passou a dar assistência religiosa aos moradores de Encruzilhada, onde se fixou lá por 1842, tornando-se a seguir pároco da povoação. Exerceu o sacerdócio pelo espaço de vários anos, conquistando o respeito e a estima do povo, graças aos seus dotes de caráter, simplicidade e bondade. Quando seus afazeres na igreja permitiam, dirigia-se à Fazenda da Lapa, nome dado em homenagem ao Seminário da Lapa, no Rio de Janeiro, onde ele próprio arava a terra, semeava e colhia cereais, que eram caridosamente distribuídos aos pobres. Por isso, era gentilmente conhecido como Padre Lavrador. Nesse recanto aprazível, junto aos campos, às árvores e aos regatos de águas límpidas, conseguia esquecer as agruras das marchas e o fragor das batalhas a que assistira como capelão. Entregava-se humildemente aos serviços religiosos e ao cultivo da terra, quando foi nomeado bispo para exercer o governo espiritual da recém-criada diocese da província do Rio Grande do Sul. Para a sagração, teve de afastar-se da paróquia de Santa Bárbara, deixar os fiéis, os amigos e a quietude da Fazenda da Lapa. O povo de Encruzilhada chorava pelas ruas no dia de sua partida para o Rio de Janeiro, onde foi sagrado na igreja do Mosteiro de São Bento, a 29 de maio de 1853. De lá, retornou a Porto Alegre, onde tomou posse como primeiro bispo do Rio Grande do Sul, a 3 de julho do mesmo ano. Por 5 anos dirigiu a diocese e durante esse tempo jamais esqueceu a sua paróquia de Santa Bárbara. Visitou pela primeira vez Encruzilhada como bispo em 1854, quando foi carinhosamente recebido pela população local. No início de 1858, já enfermo, seus padecimentos se agravaram e, como registrou o escritor Aquiles Porto Alegre, Dom Feliciano teve saudades de sua antiga paróquia de Encruzilhada e partiu para lá. Queria ver aqueles sítios que lhe eram tão caros, aquelas risonhas paisagens que lhe falavam tanto ao coração. E veio rever sua gente,
que era como ele chamava os habitantes da pacata vila de Encruzilhada. Mais uma vez, ajoelhou-se e rezou na capela em cujo altar resplandecia a imagem de Santa Bárbara. Repousou na quietude da fazenda da Lapa. Contemplou seus campos verdejantes, suas árvores e as terras onde cultivava cereais para os seus pobres. Permaneceu em Encruzilhada cerca de 3 meses. Conta-se que Dom Feliciano, sentindo-se cada vez mais enfraquecido, chegou a manifestar desejo de ficar aqui pelo resto dos seus dias. Mas voltou a Porto Alegre e retomou suas funções. 2 meses depois, após ter visitado Encruzilhada pela última vez, morria o padre lavrador, Feliciano José Rodrigues Prates, o prelado que, no dizer de Dias Lopes, viveu liberando graças, derramando benefícios e deixando em toda parte vestígios de sua imensa caridade. Esse, caros amigos, é um pequeno resumo da vida de um ser humano tão especial que conquistou toda a região com seu carisma, respeito e carinho pelos moradores da paróquia. Mas a sua história prossegue e daremos um pulo de 1858 para 1923. Especificamente no dia 30 de março de 23, algumas pessoas reuniram-se na residência do Sr. Alberto Vieira e, por iniciativa desse grupo de cristãos, foi fundado o Grupo Espírita Feliciano Prates. Nessa ocasião, foi eleita a diretoria e a comissão para elaborar os estatutos da Sociedade Espírita, que foi assim constituída. Presidente, Inês Vieira. Vice-presidente, Raul de Freitas Lima. Secretário, Carlos Silveira. Tesoureiro, Alípio Castilhos. Vogais, Alberto Vieira, Reinaldo Ribeiro e Maximiliano Porciúncula. Bibliotecário, Geraldino Álvares. E por esse ato existia, de fato, o Grupo Espírita. Reproduzimos textualmente o registro em ata. Abre aspas. A escolha do nome dado ao grupo é uma pálida homenagem a um santo filho desta terra, pelas excelentes qualidades que ornavam seu caráter e o seu bondoso coração de cristão, quando em peregrinação pela terra, e pelos altos e relevantes serviços prestados como espírito de luz, caridoso, anjo sincero dos seus humildes irmãos da terra, a quem não cessa de dar bons exemplos e altos ensinamentos, encaminhando-os para a verdadeira luz da perfeição, que é o nosso amado e bondoso Mestre Jesus. Fecha aspas. Pelas palavras constantes da ata inicial, é fácil entender que Feliciano Prates já se manifestava mediunicamente antes da fundação dessa sociedade, orientando e conduzindo espiritualmente os simpatizantes da doutrina espírita, continuando a instruir conforme registros de suas mensagens em livro próprio, se fazendo presente até os dias de hoje na sociedade onde seguidamente é notada a sua companhia. Nos estatutos consta o Sr. Carlos Silveira como presidente, Alberto Inácio Vieira como vice-presidente, Sr. Lauro de Castro como primeiro secretário, Sra. Alice Castro Fossa como segunda secretária, Sr. Geraldino Álvares como primeiro tesoureiro e o Sr. Reinaldo Ribeiro como segundo tesoureiro. Chamamos atenção aqui para um nome, Sra. Alice Castro Fossa, uma jovem de apenas 25 anos e a única representante feminina nesta diretoria. No ano de 1925, ocorreram outros fatos importantes que merecem destaque, como a legalização jurídica pelo registro dos estatutos no dia 14 de setembro.
Por este acontecimento já existia de direito o grupo espírita. Em 26 de novembro, a Fergs aceita e envia uma correspondência confirmando a filiação à federação, conforme pedido feito em 2 de novembro. Em 1927, ata de 2 de maio, consta o recebimento de um terreno doado por Aldemar Altieri e sua esposa, Dona Carmosina A. Altieri, para a construção da sede. Em 11 de maio, numa reunião de diretoria, abriram concorrência para contratar um pedreiro para iniciar a construção do centro, na presidência de Carlos Silveira. Já em 27 de maio, foi aceita a proposta do senhor Manuel Estrada para tomar frente à construção de um pequeno prédio na esquina da rua Benjamin Constante. As mensagens mediúnicas, registradas em livro próprio, constam até o ano de 1936, tendo vários autores, quando as atividades foram então suspensas, por transferência de alguns integrantes da casa e falecimento de outros, ficando um período de aproximadamente 25 anos sem atividades no plano físico. Mas no plano espiritual, Feliciano Prates continuava sua trajetória resgatando espíritos através das suas boas ações. Depois desse período, e sob influência do plano espiritual, a senhora Alice Castro Fossa, olha ela aí de novo, aquela destacada na diretoria, iniciou a reforma da sociedade, trabalhando com paciência e perseverança no prédio, deteriorado pelo tempo e pela falta de cuidados. Em 1960, a senhora Alice, agora chamada carinhosamente de Dona Tinica, efetuava um trabalho de formiguinha. Seu esposo era construtor de casas e sempre havia tijolos pelo pátio, que ele cuidava para que não fossem desperdiçados ou perdidos. Naquela época, não havia sacolas plásticas como hoje. Então ela pegava 1 ou 2 tijolos, enrolava em jornal, colocava dentro de sua própria bolsa e transportava até o grupo espírita. Foram muitas idas e vindas transportando tijolos. Ela mesma arrumava um degrau, vedava uma parede quebrada e assim, de tijolo em tijolo, foi restaurando a velha casa abandonada. Demorou, mas ela fez. No ano de 1961, no dia 6 de agosto, a Dona Tinica inicia a primeira aulinha de evangelização infanto-juvenil, com 18 alunos, começando as atividades de educação às crianças da época. Conforme os registros da primeira ata, alguns alunos e alunas são hoje trabalhadores da casa. Mas o trabalho continuou. Em 1962, conforme documentado, houve a reorganização do grupo espírita, com considerável número de participantes, com atividades doutrinárias, mediúnicas, passes, irradiações e palestras educativas. A Dona Tinica retornou ao plano espiritual em 1969 e o grupo espírita já estava consolidado e em comunhão com os mentores espirituais. Hoje contamos com amplo salão para os adeptos à doutrina, para palestras e passes, que pode receber até 180 pessoas. Sala para trabalhos mediúnicos, aulas de estudo sistematizado, estudo das obras básicas e evangelização infantil, sala de passes isolados e atendimento fraterno, biblioteca, distribuição de roupas, enxovais para recém-nascidos, alimentos aos necessitados e uma cozinha para preparo das refeições. Foram várias as pessoas que tiveram importantes atuações na trajetória desta casa de caridade nos seus quase 100 anos de existência.
deixaram suas atitudes marcadas principalmente no auxílio ao próximo pela benevolência de seus corações. Destacamos o nosso patrono espiritual, Dom Feliciano, por amor a esta terra e seus habitantes, e a Dona Tinica, iniciando o reerguimento do grupo espírita por sua dedicação, tornando-se ambos personalidades merecedoras de respeito e reconhecimento da sociedade, principalmente dos necessitados de apoio espiritual e material. Este é um pequeno resumo desta casa, onde se busca a melhoria do ser humano pelos ensinamentos de Jesus, através da caridade, lema maior da doutrina espírita, em obediência consciente da codificação doutrinária e a escala evolutiva em busca da luz. Muito obrigada. Muita luz para todos nós e obrigada.